que vai falar um pouquinho sobre o mundo cor-de-rosa e o mundo azul. Então, vem pra cá, Bruna Fernandes. Eu sempre fui tratada como uma princesa pela minha mãe, já que ela sempre quis ter uma menina. E como um moleque pelo meu pai, já que ele sempre quis ter um menino. E eu fui crescendo nessa mistura. Teve um dia que a gente foi à casa dos meus avós e a minha avó queria retirar o armário de um lugar e colocar em outro. E aí ele perguntou pro meu pai se ele podia fazer e ele falou que fazia numa boa. E quando ele estava retirando, eu olhei aquilo e falei assim, nossa, parece uma coisa tão fácil, eu quero fazer aquilo. E aí eu cheguei nele pra pedir. E por ele me tratar como um moleque, ele acabou deixando. Só que ele começou a explicar que eu ia precisar fazer uma força que eu não estava acostumada a fazer. E aí, em vez de eu escutar tudo que ele tinha pra dizer, eu só falei que não, que deixava comigo, que eu instalava aquilo. E chegou na hora de furar e eu não conseguia, eu tinha que fazer uma força enorme. E ele ficou, não, você vai, agora você quis, você vai terminar. Aí no fim, eu acabei furando e instalando com a ajuda dele. Assim que a minha mãe chegou, eu mostrei pra ela e falei assim, olha mãe, que lindo que eu fiz, não sei o quê. Aí ela falou que tava muito bem instalado, parabéns, e saiu andando. Depois ela voltou e falou assim, nossa, mas por que ao invés de você furar essa parede com seu pai, você não foi lavar a louça, ajudar a sua avó a limpar uma casa, ficou aí fazendo essas coisas de menino? Aí na hora a gente deu risada, mas aí eu pensei, por que a minha mãe teve esse pensamento? Ah, limpar a casa era coisa de menina, mas furar a parede era coisa de menino. E aí eu lembrei que basicamente o que foi ensinado pra minha mãe é que o mundo rosa, o mundo do pano, do rodo, é o mundo da menina. E o mundo dos super-heróis, dos carrinhos, é o mundo dos meninos. E vendo essa diferença tão pequena, eu falei, numa coisa tão pequena, teria em algo maior, alguma coisa bem maior que teria essa diferença? Porque uma coisa tão pequena ali, é uma criança, tem essa diferença, numa coisa grande teria? E aí eu acabei lembrando dos xingamentos. Por exemplo, o que é você falar um vagabundo? Vagabundo é um homem à toa, um andarilho que não faz nada, que fica em casa repousando. Aí eu falei, nossa, pra mulher deve ser alguma coisa bem parecida. E pelo contrário, tem o significado que é uma formiga, mas o que mais importa é que mesmo que ela não tenha lucros com isso, ela é considerada uma prostituta. E aí, vendo essa diferença, eu falei, nossa, meu Deus, o que é? Por que o homem é o, ai, nossa, eu tô cansada, estou em casa, ele é um vagabundo, e a mulher é a promíscua. Aonde veio isso? É por causa do sexo frágil? E o que é o sexo frágil? E não, fui pesquisar e encontrei uma pesquisa de uma universidade que explicava como que o homem e a mulher se desenvolvem. E explica que eles vão se desenvolvendo normalmente os dois igualmente. Só que chega uma fase que a mulher ela vai ter seios e ter gorduras para poder alimentar futuras gerações e o homem vai ficar mais largo para poder proteger aquela família. E o estudo continua falando que se a mulher quiser ficar forte como um homem, ela pode ficar forte como ele ou até mais. E aí, vendo aquilo, eu falei, nossa, tá pronto, as mulheres são iguais, até mais que os homens. Mas aquilo não bastava, eu queria mais. Então eu encontrei um outro estudo da Universidade da Dinamarca que fala que sim, as mulheres são mais fortes que os homens, mas não só fisicamente, psicologicamente. Esse estudo foi realizado assim, eles pegaram homens e mulheres ao longo da história e da atualidade e colocaram em situações de risco para ver quem ia aguentar mais ou quem sobrevivia mais. E ao longo da história, as situações de riscos parecidas, quem acabava sobrevivendo mais eram as mulheres, como hoje na atualidade. E eles explicam isso que aconteceu, que é por causa de como as mulheres já sentem muitas dores por causa dos hormônios, elas acabam sustentando aquilo e agindo de boa. Um exemplo que eu acho que todo mundo já viu é quem nunca viu um casal doente, os dois, e o homem tá lá morrendo, falando para ligar pra funerária, que ele tá nas últimas, e a mulher pode estar lá igual ele ou pior e tá ali cuidando dele numa boa. Então, tendo tudo isso comigo, essas pesquisas, eu queria já chegar para todo mundo e falar, não, agora as mulheres podem, elas são fortes sim, vocês não podem contestar porque isso é estudos. E aí, nos meios sociais que eu cheguei para contar, eu percebi que, colocando no termo popular, tinha muitos homens afeminados.
E eu via que eles sofriam com aquilo, mas eu queria saber se era um sofrimento só do momento, era piada e passou, ou se eles sofriam de verdade, se depois, quando chegava em casa, aquilo afetava eles. Então eu fui pesquisar e perguntar para as pessoas do meu convívio. E eles falaram que sim, aquilo afeta muito, porque eles não podiam contar nada de diferente que eles faziam, que era mais feminino, que eles já eram taxados como gays e surgiam piadinhas. E vendo tudo aquilo, eu falei, eu quero ajudar, eu preciso ajudar, eu quero saber se tem alguém para ajudar ou se eu vou ter que começar com isso. E aí eu achei uma pesquisa, um documentário, na verdade, da ONU Mulher, que fala dos homens, que eles querem falar mais com os amigos, querem contar assim, que querem ir ao médico, que querem fazer um agrado para a parceira, mas eles nunca contam por esse medo de ser zoado, falar que a mulher tá mandando nele, que ele tá virando gay, não sei, e essas coisas desse tipo. E aí, ela continua falando, a pesquisa, que nós, mulheres, devemos ajudar eles. Não só nós, mas também como os homens que ouvem esses comentários e não ligam. Eles falam que a gente precisa mostrar para eles que eles chorarem, eles irem, mostrar sentimento, não vai deixar eles de ser menos homens. Eles limparem a casa, cuidar do filho, nada disso vai deixar eles menos homens. Só vai fortalecer mais os laços com a família. E hoje, quando vocês chegarem em casa, eu não quero que vocês peguem as crianças que vocês têm convívio e ensinem elas tudo de novo. Eu quero que vocês, ao invés de criarem príncipes e princesas, apenas criem boas pessoas, porque quando eles crescerem, eles vão saber se eles querem ser um chefe de cozinha ou uma corredora de carro. É isso, muito obrigada.